Estou aqui incumbida de trazer mais uma bronquinha pra gente hoje. Aleluia! Às vezes nem é uma bronquinha, às vezes é bênção, hein? Embora Deus corrija quem ama, não é? Amém. Agora só precisa achar mais doce, né? Antes de iniciar, eu quero que vocês adorem a Deus com um hino que chama A Ele a Glória. E porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Obrigada por nos amar de forma tão incondicional. Às vezes eu me paro pensando sobre esse amor. Esse amor que a gente deixa Ele de lado todos os dias e todos os dias Ele está à nossa espera. Amém. Quantas vezes a gente acorda atrasado, levanta e nem agradece a Deus por uma noite e nem pede para Ele a proteção durante o dia, mas independente disso, Ele nos segura pela mão todos os dias. Existe uma presença muito forte do Espírito Santo aqui nessa manhã. E desde essa semana eu sabia que Deus iria fazer algo. E Satanás, ele não quer. Satanás, ele quer distrair a nossa mente, ele quer distrair a nossa atenção. Para quê? Para que nós não aprendamos sobre essa palavra de hoje. O título dessa mensagem é Imagem e Semelhança de Deus. Eu quero ler com vocês em Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Aleluia! Amém. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes, que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Amém. Por que Deus nos criou? Ele não sabia que a gente ia ser um bando de pecador? Eu fico imaginando, eu falo, Deus... Não, você já ouviu aquelas pessoas que falam assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais? E aí Deus faz esse ser humano ser o dominante em cima dos animais que hoje as pessoas preferem. Por quê? Porque quando o pecado entrou, o homem se perdeu. E hoje nós temos um Satanás que quer a todo tempo nos tirar da presença de Deus. Quem já frequentou outras religiões tem mais capacidade de dizer sobre isso. Eu nunca fui, eu sempre fui condicionada ao Evangelho, eu sempre fui evangélica. Mas eu sei e conheço o quanto Satanás aprisiona pessoas. Por quê? Porque não conhecem a bênção que Deus fez quando Ele nos criou. Imagem por quê? Porque é uma natureza espiritual. É a capacidade que nós temos de amar, de pensar, de acolher, de abraçar, de dizer, estou contigo, irmão, tu não está sozinho. Isso é a imagem. E a semelhança? A semelhança, a gente tem que ser semelhante a Ele no caráter, comportamento, maturidade espiritual. Aqui todo mundo tem muita maturidade espiritual. Não precisa nem falar, nem era pra gente. Mas Deus criou por quê? Para que nós possamos refletir Ele. E será que às vezes a gente tem refletido Ele? Vamos lá. Nós falamos um tempo atrás sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele revela a identidade que nós temos que ter perante o mundo, tá? Então vamos imaginar. Nós, em Mateus 7,16, fala assim, que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Então a Renata que está aqui cantando na igreja, a Renata que é presbítera, a Renata que trabalha, que é psicóloga, a Renata que dirige, não importa quem ela é, importa os frutos que eu dou, porque vão me conhecer pelos frutos. Você já ouviu aquela pessoa que fala assim, nossa, ela é tão boazinha, e a outra faz, vixi, não sabe nada. Você já ouviu essa expressão? Qual o fruto que essa pessoa está dando?
Será que é frutos bons ou não? Hoje é uma mensagem de reflexão, hein, gente? Eita, Jesus. Então vamos lá. Em casa, somos explosivos? No trânsito, agressivos? Eita, Jesus. No trabalho, murmuradores? E nos relacionamentos, ciumentos, controladores? Misericórdia. Somos assim. Se nós pararmos para ver friamente, uma pessoa que não tem o fruto do Espírito, ela age dessa forma. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Eu nem quero resposta. Imagina que o Espírito Santo tem uma filmadora e ele filma os seus passos todos os dias. Misericórdia. Será que ele aprovaria as cenas que é feita dessa filmadora? Será que você aprovaria as cenas daquela filmadora? Né? Então vamos lá. Quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós estudamos cada um desse fruto. Quem tiver interesse de ver no Instagram, no YouTube, tem todas elas. E aí Deus de novo traz o fruto do Espírito pra gente. Será que é porque talvez a gente não tenha aprendido e precisamos falar sobre ele? Então tá, se o fruto do Espírito é isso tudo, em casa o que a gente tem que ter? O que vocês acham? Em casa nós precisamos ter amor, paciência e mansidão. Visualiza o celular? É isso que você precisa ter? Misericórdia. Aí vamos lá. No trânsito, o que a gente tem que ter? Domínio próprio. No trabalho, fidelidade e bondade. Aqui eu coloquei alguns para a gente trazer na nossa vida e na nossa memória, tá? Relacionamento, a gente tem que ter um relacionamento de paz e de benignidade. Porque se o relacionamento não tem paz, será que esse relacionamento é de Deus? Nas dificuldades, a alegria. Oi, Renata, na dificuldade, a alegria? Sim, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Alegria e longanimidade. E nos dias difíceis de tentação? Domínio próprio, é fácil. E na convivência social a gente precisa de paz e amor. Porque se você não tiver a paz e o amor que vem de Deus, você mata um. Estrangula, né? Então eu quero trazer para vocês a história de uma pessoa que eu sou apaixonada, que é Paulo. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Filipenses 4:4. Paulo, ele escreve, né, essa carta aos Filipos e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 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 É, firme, eu tenho que aprender que isso é um mandamento. E eu preciso alegrar no Senhor, tá? Aí eu te pergunto, agora, e aí? Ana, Sibeli, alegrai-vos? Amém? E aí tem uma coisa interessante. Vocês são felizes? Se alguém perguntar pra você, Elaine, você é feliz? Cláudia, você é feliz? Ana, você é feliz? Eu sou. Andréia, você é feliz? Michela, você é feliz? Mônica, tá feliz? Arthur? Ele é. Lívia, tá feliz? Dimar, tá feliz? Renata, tá feliz? Ana, tá feliz? Sibeli, tá feliz? Agora, se eu mudar a pergunta, tá? E aí eu vou falar agora direcionada para os esposos, para os filhos, para os amigos de trabalho, tá? A Ana é feliz? Será que a resposta deles vão ser a mesma coisa? Se as pessoas que convivem comigo iriam falar que eu sou feliz? A gente responder é fácil. Mas será que o nosso testemunho é de mostrar a alegria que vem do Senhor? Aí fica uma interrogação na mente, né? E é interessante, porque se a gente olhar para essa pergunta,
nós já temos umas respostas completas. Ah, olha a minha vida, aconteceu isso, isso, isso. Olha como eu estou passando, olha o que está acontecendo. Tem como ser feliz? Tem como ser feliz nos dias de hoje? O que nós temos hoje em dia? Violência, não temos segurança, não temos saúde, não temos condições zero da gente ser feliz aqui. Dinheiro? O que é isso? Já ouviu-se falar em dinheiro, hoje já nem tem mais. O meu pai me passou uma imagem, A Cabana, né? Aquele filme A Cabana. Aí ele me colocou em cima. Aonde está, como está o seu dinheiro? Aí colocou acabando. Acabando, com a foto da cabana. Eu falei, gente, até meu pai entrou na brincadeira de acabando o dinheiro. O negócio tá sério. Por quê? Porque hoje em dia, se nós olharmos para a nossa conta bancária, para as nossas finanças, como que ela tá? Tá gorda? Gente, quem tiver gorda, eu vou precisar ter uma palestra para saber como fazer a minha ficar gorda. Tá acabando, né? Então, assim, existem terremotos, então tem como nós sermos felizes com toda a nossa situação econômica do país, com tudo que tem acontecido? Aí eu te pergunto, Paulo, quando ele escreve as cartas aos filipenses, né, aos Filipos, aonde o Paulo estava? Num resort 5 estrelas? Na praia tomando água de coco? Ele estava preso. E ele preso, ele escreve, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Será que Paulo, ele teve essa alegria, mesmo estando preso? Olha que interessante. O evangelho que nos alcança todos os dias, que é Jesus Cristo, é a boa nova de grande alegria. Né? Que é dito lá, pois o menino nos nasceu, o filho se vos deu. Né? O Natal está chegando, vamos celebrar o nascimento de Jesus. O reino de Deus que está dentro de você é quem? Lembra quando Jesus foi embora? Ele fala, eu estou indo, mas o Espírito Santo estará com vocês. Não é isso? Então, o Evangelho que é a alegria do Espírito Santo. E o fruto do Espírito qual é? Alegria. E a origem, a ordem que o Senhor nos deu? Alegrai-vos. Qual é a ordem que Deus nos deu? Alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa? Então nós temos aqui um diferencial, uma coisa muito interessante. Ninguém tem problema na vida. Não, só eu. Amém, Senhor, só eu tenho problema na vida. A alegria do Senhor, ela é ultra circunstancial. Não é dependente da circunstância. Porque Ele fala para nós, alegrai-vos no Senhor. Tá? E a pessoa que é feliz, ela pode estar triste, mas ela é feliz. Tá? O é, de acordo com o que você pertence. Eu sou feliz. O estar vem diante das circunstâncias. Mas Deus, Ele não fala para nós estarmos felizes. Ele fala, alegrai-vos. É um mandamento. Então, quando alguém pergunta, você é feliz? Sou, porque eu tenho o Espírito Santo. Mas você está triste? Estou. Porque perdi alguém, perdi emprego, enfim. Circunstâncias temos de monte para nos deixar triste. Mas a tristeza, ela é momentânea. Você ser é uma característica. Então nós temos que ser feliz mesmo na tribulação. Paulo era feliz mesmo estando preso. E é interessante que Paulo, ele foi negligenciado de todas as formas, né? E o mais interessante é que tem tantos cristãos no mundo, cristãos antigos, cristãos jovens, enfim, e nem todos sabem e consideram, são salvos pela graça, mas não desfrutam da alegria que a graça traz. As pessoas são, as pessoas não é. E aí o verdadeiro cristão tem que ser ou tem que estar? Tem que ser, porque se você não é, você está desobedecendo uma ordem de Deus. Difícil? Amém? Vocês estão aí? É forte. Então nós temos que estar e ser. Ser feliz, alegre sempre. Estar pode estar de acordo com as circunstâncias da vida.
também não dá, né? Pra gente, vai perder um ente querido, perder um emprego, ser frustrado com um sonho e falar assim, nossa, eu tô super feliz. Isso daí não dá. É incompatível com as nossas emoções. Aí tem que mandar pra minha clínica e eu vou ter que tratar as emoções daquela pessoa. Porque nós temos que viver todas as emoções. Estou com raiva, mas eu não sou raiva. Estou nervosa, mas eu não sou nervoso. Entendem? Então nós podemos estar porque as circunstâncias nos faz, mas ser, não. E aí, é interessante porque Paulo, ele fala sobre 4 ladrões da alegria. E a gente vai aprender um pouquinho deles. Renata, o que me tira a alegria? Eu quero ter a alegria do Espírito, do fruto. Eu quero, mas eu não consigo. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque tem 4 tipos de pessoas, de coisas que tiram a nossa alegria, que são os ladrões da alegria. Primeiro, as circunstâncias. Igual eu trouxe para vocês, né? Então as coisas acontecem sempre quando a gente planeja. Independente de querer planejar e programar, as coisas acontecem de forma inesperada. E aí eu vou contar um fato que aconteceu por causa da bênção da televisão. Meu cachorro, a gente desce no prédio, ele estava sem a guia, só estava com a partezinha do corpo. E aí começou a correr na garagem, não conseguia pegar ele, enfim. E o portão abre. E eu falei, pronto, fugiu. Aí eu me joguei em cima do cachorro, me ralei inteira para segurar o cachorro. Eu estava esperando isso? Não, mas eu precisava resolver rápido. Aí depois, como não se não bastasse, a gente vindo pra cá, abriu o vidro e o cachorro pula do carro pra fora. Tchum! Super-homem, eu acho que ele acha que ele é o Batman. Aí eu, meu Deus! Saio, tiro o cinto, saio correndo. Ação rápida de coisas inesperadas. Se eu fosse pensar, e agora? O que eu faço com o cachorro, gente? Ele abriu o portão, ele vai... Pronto. Trava. E aí o que acontece? O cachorro vai embora, enfim. Então eu estou contando de umas circunstâncias que aconteceu na sexta. Mas quais outras circunstâncias? Término de relacionamento, divórcios inesperados, acidente grave, uma doença súbita, um luto traumático, traição amorosa de amigos, rasteira de sócios. Enfim, temos aqui um monte de circunstâncias que são inesperadas e que nos tiram dessa zona de conforto e fala, caramba, será que eu estou errando? Hoje eu cheguei e uma pessoa estava assim pra mim, falou comigo, né? O que eu fiz de errado? E aí eu falei, calma que você vai aprender hoje, que você não fez nada de errado. Satanás, ele usa circunstâncias para nos tirar a alegria. Então nós temos que ser alegres e vencer todas essas circunstâncias. Aí eu trouxe aqui as circunstâncias que Paulo teve, tá? Olha que interessante. Paulo, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, sofreu bullying em Atenas, bullying nos dias de hoje, naquela época não era bullying, tá? Chamando ele de tagarela. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio em Roma, foi picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma preso e algemado, e aí ele me escreve, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Aleluia. Será que ele não teve circunstâncias para ele falar, quer saber, Deus, não tem como alegrar com isso tudo que eu passei? E tudo isso faz com que as pessoas sintam vergonha do Evangelho. Porque Paulo, quando estava preso, ele pregou mais do que um monte de gente que estava solto. Vamos olhar para Paulo. Gente, Paulo, ele foi, para mim, ele foi o maior missionário da vida, da Bíblia, da história. Ele pregou muito mais, ele alcançou muito mais vida, porque ele não olhou para a circunstância. Paulo acreditava em horóscopo, misticismo, acaso. Coloquei mais coisa aqui, olho gordo, macumba em crente.
em azar, sorte? Paulo não. Paulo só acreditava em uma coisa: a mão de Deus é que dirige o meu destino. E enquanto ele estivesse com a mão de Deus dirigindo o destino, ele fez a parte dele. Porque ele sabia que quem sustentava ele era Deus. Então vamos lá. Com todos esses momentos de Paulo, nós podemos dizer que Deus escreveu na vida de Paulo, mesmo passando por tormentas, um dos melhores capítulos da vida dele. Lilian, Deus pode estar escrevendo o melhor capítulo da sua história agora. Andréia, Deus pode estar escrevendo o melhor capítulo da sua vida. Michela, Deus pode estar escrevendo o melhor capítulo da sua vida. Da sua vida também, Edmar. Da sua e da minha e da sua, Sibeli. Por quê? Porque nós não sabemos o que a gente precisa entender, que nós temos que ser alegres para não pecar. E nós sabemos que quem dirige o nosso destino e a nossa vida é Deus. Tá? Aí é segundo sabotador, pessoas. Pessoas. Você sabia que nós sofremos mais pelas pessoas do que por coisas? Faz uma retrospectiva. Quantas coisas te deixaram triste? Quantas pessoas te deixaram triste? Quantas coisas te atentam todos os dias? Quantas pessoas te atentam todos os dias? Capítulo 2, o verso de Filipenses 2, versículo 3 e 5 diz assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo. Se nós olharmos para as pessoas com os nossos olhos, nós amamos? E se nós olharmos com os olhos de Cristo? Aí nós amamos, né? E é tão interessante que como que a gente tem que viver para que esse sabotador não nos pare? Tem uma palavrinha-chave que chama perdão. E quando a gente não libera perdão, a pessoa que nós estamos magoados e chateados, ela vive com a gente. Você vai dormir, ela está lá na sua cabeça. Você vai sair de férias, ela estraga a sua viagem, porque ela vai junto. Tu tá jantando, ela tá com você na mesa. Porque você não perdoa. Sempre tá aquele... fica remoendo aquilo. Então, para a gente aprender a lidar com pessoas, primeira coisa, a gente tem que entender que cada um dá o que tem. Cada um que fizer vai colher segundo os seus próprios atos, que não cabe a mim julgar ninguém. Se a Renata está errada, quem vai julgar é Deus. Ah, mas eu conheço os seus frutos. Será? Tu conhece meu coração? Tu sabe quanto da minha vida? Quanto que tu anda comigo? Mas julgar está lá. Só que Deus sempre fala: não julgueis para não serem julgados. Porque com a mesma medida que julgar, será julgados. Isso quer dizer o quê? As pessoas vão lidar com qualquer coisa. Aí é tão interessante que tem uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Essa parábola está em Mateus 18. Eu vou ler ela rapidinho. Ó. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Olha que interessante. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que eles possuíam fosse vendido para pagar a dívida. Dívidas impagáveis que Deus, às vezes, não perdoa nós, né? Nós não perdoamos, mas Deus nos perdoa. Aí sabe o que aconteceu depois? Esse rapaz que foi perdoado dessa dívida impagável, ele devia perdoar alguém, ele não perdoou.
A gente é assim. As nossas dívidas, Deus perdoa todos os dias. Deus perdoa a gente porque nós pensamos errado, porque fazemos errado, agimos errado, porque vem um palavrão aqui que eu fico engasgada, eu solto pra fora no banheiro. E aí, Ele nos perdoa porque Ele nos conhece. E aí, quando eu tenho que perdoar alguém que o pecado é bem inferior ao meu, eu não perdoo. Amém? O fato de eu haver um perdão, vou explicar para vocês como funciona essa questãozinha de perdão. Perdão não é amnésia. Perdão é perdão. Amnésia é amnésia. O fato de eu perdoar não significa que eu vou esquecer. Não. Significa que eu vou falar sobre aquilo e não vai me doer mais. Aquilo virou uma história, está no meu passado. Então tá. Pai, meu esposo me traiu. Perdoei. Mas toda briga é porque você me traiu. Porque era... Oi? Perdoa ou não perdoa? Perdoar é não jogar na cara. Perdoar é não ficar lembrando. Perdoar é lançar no mar do esquecimento, porém sem dor. Você vai lembrar daquilo? Vou. Mas você vai falar, lembra daquele dia? 7 anos depois. Lembra daquele dia? Ué, gente. Será que perdoou mesmo? Ou o ranço está persistindo durante 7 anos? Aí passar 25 anos, comemoração das bodas de ouro, já tá os dois velhinhos. Olha, foi difícil, hein? Porque lembra aquele dia que você me traiu? Jesus amado. 50 anos depois, será que houve o perdão? Então o perdão é quando a gente deleta na questão, verbalizar, trazer à tona, ficar jogando na cara. Isso, sim. Mas esquecer o ocorrido, jamais, tá? Renata, perdoei minha amiga, mas eu tenho que conviver com ela? Não. Perdoei, mas não é uma pessoa que eu quero compartilhar a minha vida. Lembra que eu já falei aqui? Amar, é uma ação. Eu vou amar, independente de quem seja. Mas gostar de compartilhar minha vida com pessoas que não gostam de compartilhar comigo? Compartilhar minha vida com quem não vibra meu sucesso, só as minhas derrotas? Eu vou compartilhar minha vida com quem fala mal de todo mundo? Não. Vou amar essas pessoas? Sim. Se precisar de mim eu tô lá, se precisar de doação de sangue eu tô lá. Um rim eu vou ficar meio assim, Senhor. Mas se precisarem de alguma coisa que está ao meu alcance, eu vou estar ali disposta. Isso é amar. Gostar é outra coisa. A Bíblia não fala, Renata, você tem que gostar da pastora Ana. Não, eu amo. Gostar não. Entende? Tá? Então o perdão é isso. Eu perdoo, mas eu não quero conviver. E tá tudo bem. Terceiro, preocupação com o dinheiro. Quem nunca discutiu com ninguém por causa de dinheiro? Só revelação. Eu nunca discuti com ninguém por causa de dinheiro. Eu vou duvidar da sua sinceridade. Porque eu acho que é impossível. Gente, a gente sempre tem muito dinheiro, eu vou discutir. Tenho pouco dinheiro, eu vou discutir. Eu não tenho dinheiro, eu vou discutir. Aí, você quer saber de outra coisa? A pessoa morre. Deixou uma terrinha de R$1.000. Tem 50 herdeiros, pois eles vão pro inventário. Eles querem a metade daquilo lá, que cada um quer a sua parte dos R$50. Nem 50 centavos vai dar pra cada um. Mas eles querem, é uma briga. Por quê? Por dinheiro. Então, outra, sabotador da nossa alegria é o dinheiro. Eu tenho isso, porque eu sou autônoma. Então, assim, eu tenho os pacientes. Chega em dezembro, tá todo mundo de alta, Ninguém precisa de psicólogo. Tá todo mundo bem, vai todo mundo sair de férias, viajar. Eu existo? Pra quê? E aí um monte de gente cancela a sessão. Aí eu fico, meu Deus, e agora, Senhor? Antes eu me preocupava. Hoje eu falei, Deus, tá nas suas mãos. Não vou me preocupar com isso. Porque eu aprendi que quem me sustenta é o Senhor. Óbvio que se eu fosse assalariada e eu ganhasse R$5.000, eu não ia gastar 10 e falar, socorro Deus, eu não tenho nenhum outro lugar para ganhar minha renda. É diferente de quem trabalha, quanto mais trabalha, mais ganha. Senhor, eu não tenho problema em trabalhar. Pode mudar paciente.
E aí ele manda. Então eu posso gastar 10, 20, 30, glória, recebo. Posso, porque eu sei que ele vai me mandar para eu pagar. Vou ter que trabalhar, vou. Ficar cansada, vou. Mas eu não vou mais me importar. Porque quem cuida de mim é Deus. Se uma porta fecha, a outra abre. E ciclos precisam ser encerrados para que novos abrem. Não vamos ficar presos em passado, tá? Último sabotador, esse ninguém tem. Ansiedade. Capítulo 4, 6 e 7 fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, a vossa petição sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu falava assim: Deus, o que seria esse excede todo entendimento? Quando eu era mais jovem, né? Eu falei: não explica as coisas, Renata. Quando não tem explicação, é isso. Deus, gente, Ele é muito sábio. Você tem noção que Deus pode colocar 5 zerinhos antes da vírgula da sua conta? Ele pode. Ele quer, aí é outra questão. Mas que Ele pode, pode. Você tá saindo aí na rua, rola aí o bilhete da virada da Mega Sena, você fala: Deus, o que é isso? Nossa, virada da Mega Sena, e sai seus números? Eita, Jeová! Pode, pode. Ele quer? Talvez não. Então, assim, quando a gente tem a certeza de que o Senhor nos guarda, que o Senhor é o guardião das nossas vidas, para que nós não estamos ansiosos? Se você acredita que Ele cuida de tudo, ou você não acredita que Ele cuida de tudo? E aí tem uma coisa muito interessante. Por que nós somos... Eu tenho propriedade para falar, tá? Por que existe ansiedade? Porque a gente se preocupa muito com o futuro, que nós não temos controle, tá? Se o seu pensamento ficar lá no futuro, você vai continuar ansioso, tá? E 90% do que nós pensamos sobre o futuro não acontece. Pega uma situação, cada um de vocês, pega uma situação em que você teve que fazer, que você ficou ansioso. Faz uma retrospectiva. Pegou a situação? Como você se sentiu? Dor, frio na barriga, blá, blá, blá. Vamos pegar a Helene. Eu gosto de dar a Helene como exemplo, porque eu falo que ela é a maior fanfiqueira que existe. Sabe o que é fanfiqueira? Hoje em dia, os adolescentes criam histórias na cabeça inimagináveis, coisas loucas, e ela é uma que adora fanfics. Aí eu falo: cara, tu é muito fanfiqueira. Vou te dar um exemplo, vai. Eu moro no 8º andar, a sacada tem um murinho assim, desse tamanho, ela fica: já pensou se o cachorro vai subir, vai pular lá pra fora? Falei: gente, mas como o cachorro vai subir? Ele esticando as patinhas todas não chega no muro. Mas ela já idealizou que o cachorro vai pegar uma caminha de trampolim, vai pular, vai subir na clara, vai olhar pra baixo, vai ver lá embaixo e vai pular. Fanfiqueira. Acontece isso, gente? Pode acontecer? Eu acredito que não, mas com aquele cachorro, como diz a pastora Ana, pode, aquele cachorro é demais. Mas vocês entendem? Resolve o problema. Gente, quando você vai resolver o problema, você cria uma história mirabolante. E às vezes nem acontece. Gente, fecha o áudio, por favor, Beli, por favor. O passarinho da Lori. Então, vamos lá. Não andeis ansiosos por causa alguma. E aí vem o encerramento da mensagem. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as nossas súplicas pela oração, súplica e ações de graça. Esse é o remédio para a ansiedade. Vende na farmácia? Não, está na Bíblia. Mas é de pingar? É comprimido? Não, está na Bíblia. Adorar, suplicar e dar graças. O adorar é o quê? Pelo que Ele é. Foi o que nós fizemos hoje nessa manhã. Nós o adoramos pelo que Ele é. As súplicas são as nossas orações. A Elaine não disse aqui no dízimos e ofertas: trazei o dízimo e fazei prova de mim. Por que Ele fala fazer prova de mim? Porque Ele sabe da fidelidade dele. Aleluia.
Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Então quando Ele fala, dá e faz prova de mim, Ele sabe que não vai faltar. Nas mãos dele está o controle de todas as coisas. Então, faça súplicas a Ele. Não só questão financeira, mas em todas as áreas. É saúde, é relacional, qualquer área. A súplica. E dê graças a Deus pelo que Ele faz. Eu dou graças até porque Ele vai fazer. Que eu nem sei o que é, mas Ele vai. Eu sempre falo como, quando, não sei, mas que Ele vai fazer, Ele vai. É fé. Como, eu não sei. Então, eu separei algumas coisinhas que eu acho interessante. O modelo verdadeiro da identidade de Jesus. Ele perdoou quem o feriu. Amar. Amor. Fruto do Espírito. Ele silenciou diante da injustiça. Mansidão. Ele não revidou. Domínio próprio. Ele serviu quem não merecia. Bondade. E Ele escolheu a cruz. Fidelidade perfeita ao propósito. Qual é o seu propósito de vida? Não queira passar por um propósito onde você não esteja enraizado. E esse enraizar dói. Esse processo de fazer a gente se sentir firme para que os ventos não derrubem. Falei para a pastora essa semana. Tá pronta para a igreja crescer? O que aconteceu nessa semana, Jesus amado? Tudo deu errado. Tudo. Eu falei, tá pronta? Porque se o inimigo está se levantando para impedir que as coisas acontecem, é porque a obra é grande. Como que vai acontecer? O que vai acontecer? De que forma eu não sei. Mas eu só sei que vai acontecer. Tende em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus. A partir de hoje, não olhe pela visão humana. Olhe pelo olhar de Jesus para a sua vida. Como que eu vou adorar a Deus? Adora por quê? Eu até escrevi para não esquecer, tá? Deus, faça essa oração. Enquanto eu estou falando, vai falando aí mentalmente. Deus, eu quero te adorar porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, o meu protetor, o meu consolador. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Adorar porque Tu és o Deus autoexistente, Deus infinito, Deus imenso, Deus eterno, Deus imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Deus, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, a minha alegria, a minha justiça, a razão da minha vida. Amém? Vocês fariam essa oração? Essa é a parte do adorar. A súplica é individual de cada um. Dobre o seu joelho e suplique a Deus. E por fim, eu quero que vocês curvem as suas cabeças e repetem comigo essa oração. Antes, eu quero só que vocês reflitam numa coisinha. Quanto vale estar aqui? Quanto vale a sua saúde? Quanto vale você andar, você ouvir, você falar? Quanto vale você ter um emprego, uma casa, uma cama, um guarda-chuva, uma capa de chuva? Quanto vale você ter um chuveiro, um ventilador ou um ar-condicionado? Nos dias de frio, um cobertor ou um lugar para você deitar sua cabeça em paz? Será que isso tudo é motivo de você agradecer a Deus? Então eu quero que você abaixe a sua cabeça. Enquanto eu vou louvar a Deus com louvor, eu quero que vocês façam essa oração de agradecimento e de adoração a Deus. Cada um no seu lugar, do jeito que você achar que deve, sem saber que tem alguém aí do lado.